Pedimos à Virgem Santíssima que possa nos guiar o nosso coração, iluminar nossa inteligência para que esse grupo de estudos possa de fato produzir frutos no nosso coração, frutos intelectuais, mas sobretudo frutos de santidade, de partilha, de fraternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Embora nós não gostemos do Paulo Freire, vocês podem, caso queiram e sintam a necessidade de me interromper, perguntar ou até mesmo acrescentar alguma coisa, né? Só peço que às vezes vocês esperem um pouquinho para falar. Talvez a sua pergunta pode ser respondida no decorrer da fala, tá bom? Bom, vamos começar. Eu estou muito feliz de a gente estar aqui, tá? De verdade mesmo. Estou feliz, acho que isso aqui vai produzir muito fruto na nossa vida a partir de hoje. E nós, a partir desse dia, 24 de março de 2022, a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa. De verdade, tá bom? Então vamos lá. O tema que nós vamos tratar hoje é uma breve introdução sobre a vida intelectual e como organizar a vida de leitura e de estudos. Então, só para repetir o tema, vai ser uma breve introdução sobre a vida intelectual e como organizar a vida de leitura e a vida de estudos. Eu vou começar falando da questão da vida intelectual. A primeira coisa que nós temos que entender, que nós temos que meditar, é que a vida intelectual, ela é uma vocação. E quando nós dizemos vocação, nós dizemos que isso você poderia até usar uma palavra mais jovem, isso precisa ser um lifestyle, precisa ser um estilo de vida. Nós não estamos aqui, primeiro, para nos aventurar nos estudos. Não é isso. Não estamos aqui também para brincar de estudar. Também não é esse o objetivo dessas semanas que a gente vai se reunir, desses dias, para que a gente aprofunde. Nós estamos aqui, primeiro, para buscar a verdade, custe o que custar. O intelectual verdadeiro, ele serve a verdade, é servo da verdade, vive pela verdade. O Sertilanges, o autor da vida intelectual, ele diz uma coisa lindíssima, citando aquela palavra de São Paulo, tá? Que, inclusive, algumas coisas que eu vou partilhar aqui hoje, eu já comentei na nossa reunião, naquela nossa partilha aqui na casa. Mas hoje a gente vai aprofundando. O padre Sertilanges, ele diz que o intelectual de verdade, ele poderia usar aquela palavra de São Paulo, que diz assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele diz que o intelectual pode dizer assim, sem medo, de que já não é mais ele quem vive, mas a verdade que vive nele. A gente precisa viver pela verdade, amar a verdade acima de tudo e de todos. Isso aqui é muito sério, porque às vezes a verdade ela confronta até as nossas convicções. E o servo da verdade se dobra à verdade. Olha que coisa bonita isso. A gente vai ter que, no decorrer do nosso processo de vida intelectual, a muitas vezes se dobrar diante dos nossos conceitos. Não pense que você vai aprender a verdade e ela vai ser sempre gostosa para você. Não. Às vezes, ela para você vai ser até contraditória. Você vai ouvir ela, num primeiro momento vai dizer assim, não é possível que é isso. Você vai se deparar com a verdade diante de você e vai dizer assim, cara, não, isso aqui não é possível que isso aqui é o que condiz com a realidade. E o intelectual vai ter que ter a humildade de se dobrar e dizer, de fato, depois de muito meditar, de pensar, eu não posso agir de forma diferente do que aquilo que está diante dos meus olhos. Por quê? Porque a verdade ela não é um conceito, a verdade ela é objetiva. A verdade ela tem essência. Por exemplo, por que eu posso dizer que esse copo aqui é sólido? Porque ele é sólido. Se eu jogar ele de um prédio, ele quebra. Por mais forte que seja o vidro e ele chegue lá embaixo, ele vai quebrar. E ainda que fizessem um vidro resistente
a uma queda de 200 metros e eu jogasse de 50 metros de altura, por mais que ele não quebre, ele vai bater no chão sendo sólido. Porque essa é a essência do copo, essa é a verdade dele. Então, a vida intelectual é uma vocação. O intelectual, diz o Sertilanges, é um consagrado. É uma pessoa separada mesmo para viver uma vida diferente das outras pessoas. E é por isso que a gente está aqui. Porque nós queremos encontrar a verdade, buscar a verdade. Se nós não tivermos a ciência de que a verdade está em algum lugar e que nós precisamos alcançá-la, a gente vai ficar caminhando abstratamente. A gente vai andar e não vai chegar a lugar nenhum. Não, acreditem, por mais que demore, nós chegaremos à verdade, uma hora ou outra. Alguns, diante do seu ponto de aplicação, que é outra coisa que nós vamos aprofundar, alguns vão encontrar ela mais rápido, outros vão demorar muitos anos, mas uma hora acontece. Vou dar um exemplo na vida de grandes intelectuais e literários da história. Você conhece o C.S. Lewis e o Tolkien, ok? O C.S. Lewis, ele é um autor anglicano, embora para os protestantes muito controverso, porque um protestante que acredita no purgatório não é um protestante qualquer. Por que ele acreditava no purgatório sendo protestante? Alguém já se fez essa pergunta? Porque ele era servo da verdade. E ele se deparou com a verdade do purgatório na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, e falou, mesmo sendo protestante, tem coisa que eu ainda não entendo, mas a verdade do purgatório é inquestionável. Vocês entenderam? O que é ser servo da verdade? Isso aqui é o que muda a concepção de muitas coisas na nossa vida. Tá, vamos lá. Ainda sobre o Tolkien e o C.S. Lewis. Alguns eu falei que podem até na hora da morte ter a oportunidade de se converter. Tanto que, se converter é verdade, tá? É claro que a verdade é Deus. Toda hora que o Sertilanges fala da verdade, ele coloca a verdade em V maiúsculo. Isso aqui é lindo. Ele está falando de Deus, como autor em princípio de todas as coisas. Vamos continuar. O Tolkien achava que o C.S. Lewis, eles eram amigos, trocavam cartas, muitas inclusive, achava que o C.S. Lewis ia se converter até o último momento. Tanto que, quando o C.S. Lewis estava morrendo, ele pediu para chamar Tolkien. E Tolkien, achando que ele iria, no último momento, se dobrar à verdade da Igreja Católica, o Tolkien fez o quê? Pegou o seu filho, que era padre, e levou até o leito de morte do C.S. Lewis. Mas ele não queria se converter, ele queria dizer as últimas palavras para o Tolkien. E foi o que aconteceu. Não se dobrou à verdade do catolicismo, não encontrou a verdade que se encontra na Igreja Católica. Mas era um homem que servia a verdade. Algumas verdades ele encontrou, os protestantes são assim, eles encontram algumas verdades. E está tudo bem, essas verdades também fazem parte do que é nosso. Por que eu posso compartilhar de algo com o protestante? Porque o que é verdade para ele também é verdade para mim. Independente das nossas crenças serem diferentes. Vocês conseguiram entender? Isso é ser servo da verdade. Por isso que o intelectual, ele é um consagrado. Ele é um separado. Ele é alguém que serve a verdade acima de tudo e de todos. Eu sirvo a verdade mais do que eu sirvo a Elisa. Eu não posso ignorar a verdade porque eu a amo. Porque a verdade precisa estar acima até mesmo do amor da minha vida, que é a Elisa. E eu sei que fazendo o bem que está na verdade, eu vou estar também fazendo bem a ela, mesmo que ela ache que seguindo a verdade eu estou fazendo mal. Vocês entenderam? Isso é ser servo da verdade. Então, o Sertilanges fala no início do livro que existem dois tipos de intelectuais, dois grupos, vamos assim dizer. O primeiro grupo é aqueles que vão se dedicar de tempo integral. Anote isso. O primeiro grupo de intelectuais é aqueles que vão se dedicar em tempo integral. E o segundo grupo é aquele ou aqueles que vão se dedicar com o tempo que lhe resta. É óbvio que nós, pelo menos aqui, na grande maioria, a não ser que surja no meio de nós aqui alguma possibilidade de viver só do trabalho intelectual, nós estaremos ainda no grupo dos
que são intelectuais no tempo que lhe resta. Por quê? Porque nós temos trabalho, nós temos família, nós temos esposa, nós temos comunidade, etc, 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 etc e tal. Então, existem esses dois grupos de intelectuais. Alguns que vão se dedicar em tempo integral e outros que vão se dedicar no tempo que lhe resta, após as suas atividades diárias. Tem um parêntese aqui que eu gostaria de fazer. Prestem muita atenção nisso aqui. Mesmo em meio às atividades, nós podemos também ser intelectuais em tempo integral. Eu vou explicar. Eu sou missionário. Vou falar de mim, ok? Eu sou o Natan, sou missionário, vocês me conhecem. Eu tenho, enquanto missionário trabalhando na Colo de Deus, como ser um intelectual em tempo integral. Porque o meu trabalho é também relacionado à vida da mente, à vida intelectual, à busca da verdade. O Léo, por exemplo, trabalha ali na avenida. Para ele é mais difícil. Eu não. Qual é o meu trabalho? Eu sou formador. Eu sou formador por chamado, por ofício, mas também por trabalho. Eu sento ali no galpão muitas vezes, claro, em minhas atividades eu tenho que editar vídeo, eu tenho que mexer em plataforma, eu tenho que fazer relacionamento com as pessoas, etc, etc e tal. Bacana, mas o meu ofício, eu sou contratado para estudar. Tem gente que nem sabe disso, eu estou falando aqui porque vocês aqui em Jandai entendem, né? Algumas pessoas, talvez, então você está contratando o cara para ser vagabundo, né? Porque tem gente que pensa que quem só estuda é vagabundo. Só que não. O trabalho intelectual, ele é muito mais austero do que uma vida braçal. Porque trabalhar com a mente é muito mais difícil do que trabalhar com o corpo. É mais fácil você viciar-se em academia do que em leitura. É mais fácil você virar um fisiculturista do que ter uma mente bem treinada. Muito mais. A vida da mente é muito mais complexa e muito mais difícil. A vida intelectual, importante dizer, ela não pode suprimir nossas obrigações e os nossos deveres. Deveres com a família, a sociedade, os deveres de Estado e a nossa vocação particular, que é a nossa vocação carismática. Se a sua vida intelectual ela está suprimindo de alguma maneira as suas obrigações, você precisa rever a sua intelectualidade. Ou pelo menos aquilo que você chama de intelectualidade, né? Porque se suprime aquilo que é basilar da nossa vida, alguma coisa está errada. Por exemplo, a vida de estudos começou a suprimir as coisas de Deus. Espera aí. Vou pegar até aqui no livro dos Sertilães para não dizer que eu estou inventando. Acho que está marcado aqui. Olha aqui, ó. Achei bem na mosca. Olha o que está escrito aqui, ó. Estudar tanto que se deixe de rezar, de se recolher, que não se leia mais a palavra sagrada, e nem a palavra dos santos, e nem das grandes almas. Estudar tanto que se esqueça de si mesmo, e que de tão concentrado nos objetos de estudo se negligencie um hóspede interior, isso é um abuso e uma trapaça. E continua. Supor que assim haverá maior progresso e que se produzirá mais, a achar que o riacho fluirá melhor se lhe secarmos a fonte. Ou seja, está dizendo aqui de que se a gente acha que não, eu preciso focar no estudo, só estudar, só ler, vida intelectual, agora eu não quero mais saber de ninguém, posso ir na sua casa, vai a merda. Não, peraí. Achar que porque você vai ficar penetrado naquilo, você vai secar a fonte da intelectualidade, pé no chão, queridão, queridona. A gente também não pode lembrar disso. Tem até um capítulo aqui, não me lembro onde agora, mas fala de que o intelectual não é um isolado. Não é um isolado. Embora ele viva uma vida retirada. Isso aqui pode ser, inclusive, tema para uma outra formação. Olha o que diz aqui o Sertilanges. Porém, dentro disso que eu falei, né? Vou repetir a frase para fazer mais sentido. Isso aqui foi eu que escrevi. A vida intelectual não pode suprimir as nossas obrigações e deveres. Com a família, com o Estado, sociedade, vocação, etc. Porém, agora presta muita atenção. Porém, uma vocação não se satisfaz. Lembra que, que o intelectual é uma vocação? A vida intelectual é uma vocação, ele é um consagrado. Por isso ele diz, uma vocação
não se satisfaz com vagas leituras, pequenos trabalhos dispersos. Uma vocação exige penetração, continuidade, esforço metódico, que vise uma plenitude e que corresponda ao apelo do Espírito e aos recursos que Ele nos quis comunicar. Então não é porque você não pode se isolar, suprimir as obrigações cotidianas, que também significa que você não vai ter que viver uma vida retirada, que vai ter que ter um estudo metódico, ser uma pessoa com virtude de constância, virtude da ordem e tudo mais. Porque não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. A gente precisa ter isso aqui muito claro. Falar da vocação intelectual é falar daqueles que querem fazer o trabalho intelectual a sua própria vida. Meu Deus, que coisa bela. É ver que ter uma vida de fato de estudos, uma vida intelectual, mesmo que seja em tempo integral ou em tempo parcelado, é fazer para aqueles que querem mesmo a vida intelectual como vocação, é fazer do trabalho intelectual a própria vida. Não é fácil o caminho que queremos trilhar, não é uma escolha de crianças, é uma resolução de pessoas sérias, adultas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Num dia de chuva, mesmo com tantas desistências, a gente está aqui, porque a gente entendeu que Deus tem nos chamado, que Deus mesmo tem nos chamado para algo separado, consagrado, separado. Vocês estão entendendo até aqui? Glória a Deus? Então tá bom. Olha o que diz aqui o Padre Sertilanges, na página 27, ainda no início do seu livro. Diz assim: este último, sobre a questão da vida consagrada, de ser exigente, penetrado, ter continuidade no estudo, esse último estado de espírito, esse é o último estado de... Eita, meu Deus, vamos lá, de novo. Este último é o estado de espírito de um vocacionado. Ele exige uma séria resolução. A vida de estudos é austera e impõe pesadas obrigações. Continua. Ela recompensa, e largamente, mas requer uma dedicação que poucos são capazes de realizar. Ou você está achando que só porque você vai vir aqui toda quinta-feira, você vai se tornar o próprio Olavo de Carvalho? É óbvio que não. Nem um Santo Tomás de Aquino. Não. Muitos não vão conseguir chegar. Se eu pudesse fazer uma comparação, antes de continuar lendo aqui, a consagração à Nossa Senhora. São Luís, no tratado, diz que ela tem graus. O primeiro grau é a superficialidade. É o que a maioria das pessoas estão. Faz a consagração, coloca a corrente no pulso. E pergunta a São Luís: quem subirá ao segundo degrau? Ao terceiro? Quem chegará ao cume dessa consagração, que é o quarto grau? Eu lhes pergunto, parafraseando São Luís: quem vai sair do degrau da quinta-feira? Quem subirá ao segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto? Quem de nós vai de fato ter uma vida séria, uma vida de fato que vai ser a vida de um verdadeiro consagrado? E continua: os atletas da inteligência, como os do esporte, devem prever privações, longos treinamentos e uma tenacidade às vezes sobre-humana. Meu Deus. Os atletas da mente devem prever privações. Eu me lembro, quando eu comecei a caminhar com Deus, quantas vezes que eu deixei de ir em cinema para ler Bíblia. As pessoas diziam: você está perdendo sua juventude. E Deus dizia no meu coração: fica tranquilo, você está perdendo para eles, mas você está perdendo e está ganhando. O intelectual, ou seja, o atleta da mente tem que prever privações. Prever privações. E às vezes vou até ler como está escrito aqui, ó. Devem prever privações, longos treinamentos. Meu Deus, quantas madrugadas será que a gente vai perder a partir de hoje? Longos treinamentos e uma tenacidade às vezes sobre-humana. É preciso doar-se de todo o coração para que a verdade se doe, pois a verdade só serve a seus escravos.
Se eu estivesse numa pregação, eu mandaria você aplaudir. Você tem ideia disso? A verdade só se apresenta aos seus escravos. É todo dia, pé na porta, todo dia batendo cartão, todo dia meditando, lendo, estudando, pensando, todo dia. É prevendo privações, é se privando. É às vezes fazendo uma força sobre-humana, para que na hora que a verdade viu, é meu escravo, vou me apresentar a ele. Olha que loucura isso, gente. Já tinham parado para pensar desse jeito? Meu Deus do céu. Então, ainda falando sobre a questão da vida intelectual, a gente precisa ir para outros aspectos, tá? Ainda sobre a questão da vida intelectual. Entendendo isso que a gente falou até agora, sobre ter uma vocação intelectual, ser um separado, prever privações, não suprimir as obrigações, etc, etc, etc. Nós temos que entrar em algo que se chama ponto de aplicação. Vocês me ouviram falar semana passada, na semana retrasada, o que é o ponto de aplicação? Primeiro eu vou dizer quem que dá esse nome pela primeira vez. Pelo menos eu não vi isso em autores anteriores a ele. É esse autor aqui, ó, chamado Jean Guiton. Jean Guiton, ele é o intelectual católico. Ele é assim, ó, fantástico. Eu não tenho palavras para descrever o quão sensacional esse homem é, tá? As meninas aí de casa, o livro que eu estou segurando é O Trabalho Intelectual. Esse livro, ele tem uma capacidade de leitura um pouquinho elevada. As palavras que ele usa, a sua forma de escrita um tanto erudita, ela não é uma coisa tão simples de se compreender, confesso, tá? É um livro que me deu dor de cabeça. Eu estou dizendo de verdade, não sou... Para os intelectuais top, isso aqui é nada. Mas eu estou começando junto com vocês, e para mim a leitura desse livro foi bem difícil. Foi bem difícil assim, ó. Para eu conseguir tirar a explicação simples que eu faço sobre o que é o ponto de aplicação do capítulo sobre o ponto de aplicação, foi porque eu tive que reler muitas vezes, pensar sobre aquilo até entender, tá bom? E por que isso é tão importante? O ponto de aplicação. Por que é tão importante? Porque hoje nós temos uma capacidade e uma tendência de consumir tudo e ao mesmo tempo não ter consumido nada. Eu vou repetir, enquanto a Gabi volta. Por que é tão importante o ponto de aplicação? Porque hoje em dia nós temos uma tendência de consumir tudo e no final a gente acabou não consumindo nada. A geração da comunicação, ela foi benéfica em vários aspectos, correto? Sim ou não? Sim. Mas em outros, ela foi completamente contraproducente. Contraproducente para o desenvolvimento cognitivo, para a nossa capacidade de pensar. Olha aqui, ó, para a nossa capacidade de reter, de ter memória. Vou dar um exemplo escandaloso. Você nunca pensou isso aqui. Olha para mim, você vai entender. Hoje em dia, quando você vai a uma palestra, o que você faz? Cara, o Nicolas vai pregar, o que eu vou fazer? Eu vou gravar o áudio. Porque eu posso o quê? Ouvir. Quando você coloca para gravar, na ideia de ouvir depois, você já desliga pelo menos uns 50 neurônios da atenção, porque você sabe que você tem um backup daquilo. Demais. Você entendeu isso que eu acabei de falar? Óbvio. Se você tem aquela possibilidade de rever aquela aula, você não vai se atentar tanto a ela. Por exemplo, na época dos filósofos gregos, na época dos grandes, ou por exemplo das disputácios, né, na Idade Média, você pegava lá Duns Scotus com os dominicanos, Duns Scotus com os, oh meu Deus, qual era a ordem de santo? Dominicanos, qual a ordem dos dominicanos, os franciscanos e os dominicanos disputando lá para saber se Nossa Senhora era Imaculada ou não. Não tinha gravador, não tinha câmera, não tinha celular. Ou os caras sentavam e ficava totalmente compenetrado para guardar aquilo na memória, ou aquilo ia se perder. Hoje não. A gente, quando entra numa live, a primeira coisa que pergunta para quem está fazendo é: vai ficar salvo? Olha que loucura. E isso vai emburrecendo a nossa capacidade de memorizar. Por
Você sabe porque se você sabe que você pode consultar depois, para que ter o esforço de guardar agora? Entende? Então, essa é uma tendência natural hoje em dia. A gente consome muita coisa, isso acabou sendo um parênteses, né? A gente então hoje em dia, por que o ponto de aplicação é tão importante? Porque a gente consome tudo e ao mesmo tempo não consome nada. E Santo Agostinho dizia que é melhor fazer uma coisa e fazê-la bem feita do que fazer várias e não fazer nenhuma bem. E é uma tendência hoje na Colo de Deus. Você sabe que Deus te chamou para pregar, mas você dá você consegue ajudar um pouquinho na cenografia, aí você sabe que você consegue atuar um pouco, aí você se oferece para interceder na casa de alguém, e quando você vê, você faz várias coisas, e alguns até entram em crise ministerial. Eu não sei qual é o ministério. É claro, você não escolheu uma coisa e fixou na Colo de Deus. Eu cheguei convicto, eu sou pregador do Evangelho. Se passaram 5 anos. Eu tenho certeza que todo mundo que faz parte da Colo de Deus já me ouviu pregar pelo menos 2 vezes. Nós temos mais de 1000 membros. Eu sei o que Deus quer de mim. Eu sou pregador e formador, é o que eu sei fazer. Eu até canto afinado, mas eu não quero aprender a cantar. Eu não quero gravar uma música. Na missão eu me viro, eu estou sozinho. Olha que até nessa noite de adoração eu cantei um pouco, hein? Mas eu estou preocupado em fazer aquilo bem? Aqui para mim. Mas vocês conseguem entender o que eu estou falando? Isso não é um problema hoje na Colo de Deus? É claro que é. É claro que é. Então, algumas coisas aqui. Existe, por exemplo, né, no mundo em que nós somos obrigados a nos posicionar sobre tudo. A gente não tem ponto de aplicação. Hoje em dia parece que não existe espaço para alguém que só quer ficar calado. Todo mundo tem que se posicionar. Todo mundo tem que dar sua opinião. Todo mundo tem que falar o que pensa, o que acha. Não é o que pensa, é o que acha. Porque normalmente quem começa a falar alguma coisa, 99,9999% das pessoas que dão sua opinião não pensaram nem 5 minutos sobre aquilo que elas estão falando. Estão movidos pelos impulsos, às vezes produto de mente nervosa mesmo. Você viu a parada, te escandalizou e você já quer botar a boca no trombone? Ou vai dizer que você nunca quis falar alguma coisa, aí você falou assim, não, vou pensar. Aí aquilo esfriou você, não vou falar. No fundo, você ia falar movido pela paixão, pelo sentimento. E uma criança que é movida pelo sabor das ondas dos sentimentos, e não os adultos. Por exemplo, né? Tudo bem que se você... Não sei se vocês chegaram a assistir, dar como exemplo aqui, alguma coisa. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o debate do Nicolas com o Nando Moura. Eu assisti. Ali o Nicolas usou as técnicas do Schopenhauer, óbvio. Como vencer um debate sem precisar ter razão. As técnicas que ele e o Olavo escreveram, né? Que é a técnica da explosividade. Se você tiver uma boa oratória, você consegue fazer isso. Você engole uma pessoa. Só que, em contrapartida, aquilo ali não é pensado. Então você vê que do debate inteiro, que foi ótimo, ele espancou o Nando Moura, porque debate político é isso. É humilhação pública para um dos lados, tá? Por exemplo, em debates muito sérios de política, tipo o que foi do Coppola com o Kim Kataguiri, você assiste o debate e você fica assim, putz, não sei quem ganhou. Se você não entende o assunto, você não sabe quem falou a verdade. Não sei se vocês assistiram esses 2 debates, mas para quem assistiu, está entendendo o que eu estou falando. Vale a pena fazer uma análise. Veja o debate do Nicolas com o Nando, lá no podcast Inteligência, e vê depois o debate do Caio Coppola com o Kim Kataguiri. 2 níveis de debate completamente diferentes, tá? Então, no mundo hoje em que todo mundo precisa falar alguma coisa, você não tem hoje possibilidade de ficar calado? O intelectual precisa, pode anotar, aprender a calar a boca mesmo, tá? O Olavo de Carvalho fala de uma coisinha, anota isso aqui, ó. O Olavo de Carvalho fala de uma coisinha chamada jejum de opinião. Cala a boca por 5 anos sobre um assunto, fala depois de 5 anos. Jejum de opinião, o Olavo fala. Se forma primeiro. Vou dar um exemplo, ok? Já viu o povo falando sobre os temperamentos?
Todo mundo sabe dizer quem é colérico, quem é sanguíneo, quem é fleumático, melancólico, satânico, angélico, tá bom. Agora pergunta para a pessoa, tá, mas quantos livros você leu sobre temperamentos? Quantos cursos você fez? Quantos testes você fez? A pessoa não leu nada. Ela viu 2 lives do Ítalo Marcilli e se acha o próprio escritor do Elogio aos Temperamentos ou os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Eu li lá o livro do Ítalo, eu li o livro dos 8 Temperamentos, li o Temperamento que Deus me deu, eu li vários. Aí eu dou uma opinião e a pessoa que não leu nada quer falar assim, ah, mas eu não concordo. Pô, velho, você tem que pelo menos ter humildade de dizer, olha, não estudei. Isso é uma coisa muito difícil no mundo da vida intelectual. É gente que tem a capacidade de dizer, cara, não sei, não vi, eu não tenho opinião sobre, não estudei, entendeu? Ser humilde não é demonstrar fraqueza. São coisas diferentes, tá? Então a gente tem que ponderar essas coisas. Escute, você não precisa saber tudo. A gente não precisa saber tudo. Cara, eu não entendo de política, Natan. Eu sei discernir direita e esquerda hoje nos discursos. Só. Eu não sei te dar uma aula sobre filosofia política. Eu não sei ensinar as 3 peneiras. Não sei. Preciso estudar mais. Preciso aprender mais. De política, o máximo que eu sei, o máximo é um pouquinho, sei me posicionar acerca do que é ser conservador. Só isso. Agora, ficar dando detalhes políticos... Irmão, eu demorei a entender que o Brasil é dividido... A divisão dos poderes é tripartite, que é lá na Grande Brasília, Congresso, no caso, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e no município, e nas divisões do município é Estado, município... até esqueci, ó. Federal, estadual e municipal. Eu aprendi ano passado como que é feita a distribuição de verbas para os estados. Como que é a recondicionação de... Gente, eu não sabia nada. Eu estou aprendendo ainda, entendeu? E eu preciso ser humilde para reconhecer. E a gente precisa ser. O intelectual de verdade não precisa saber sobre tudo. E outra coisa, quem sabe sobre tudo é chato. Já viu quem tem opinião sobre tudo? É muito ruim. É muito ruim. E sabe o que é triste? É porque eu já fui uma pessoa assim. De tudo eu tinha comentado, de tudo eu sabia alguma coisa. Seja humilde. Às vezes uma pessoa vai chegar para você e vai dizer, você ouviu a história tal? Aí você chega e fala, ouvi, li. Gente, várias vezes, não é aqui mostrando que eu sou humilde não, mas várias vezes alguém chegou para mim e falou assim, você ouviu a história de não sei o quê? E eu falava, não cara, não ouvi. E a pessoa contava a história, às vezes errado ainda, e eu sabia, e eu, cara, que incrível, eu não conhecia. É verdade. A gente tem que aprender isso também, porque fica chato uma pessoa que sabe de tudo. De verdade. Então, sobre o ponto de aplicação, fixe em uma coisa e vai. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber do que Deus quer que você saiba. Encontre o seu lugar. Encontre o seu lugar. Olha o que diz aqui, ó. O Jean Guiton, tá? Na página 38 do seu livro. Ele citando aqui algumas coisas, né, a respeito do ponto de aplicação. Você vê como é que ele fala do ponto de aplicação de um jeito muito diferente, mas que tendo explicado para vocês vai ficar mais claro. Eu quero ler uma parte, é um pouquinho grande, mas eu acho que vai fazer sentido, tá? Eu poderia só ler a dica dele do final, mas eu vou ler tudo para vocês entenderem como ele fala. Pra vocês verem que a escrita dele não é uma coisa tão simples, embora eu vou ler de um jeito que vocês vão entender. Olha o que ele diz. Presta atenção. Todo método, dizia Descartes em suas regras, consiste na ordem e disposição daquilo para onde é necessário dirigir a ponta do espírito, a fim de apercebermos ali qualquer verdade. O espírito é uma potência perplexa. Quando sabe, enfim, pelo que deve se interessar e em que sentido deve orientar a sua ponta, fica
em parte consolado. O peso mais duro para a alma é não saber o que é necessário fazer. Aquele que tomou um partido pode vir a sofrer da perda de seus bens ou da resistência das vontades que lhe são hostis, mas não mais sofrerá de incerteza. Ele está falando de duas pessoas. Primeiro, das que sabem aonde ir. E segundo, daquelas que vão para onde sentem que devem e acabam depois ficando mais bagunçada do que antes. E ele continua. Além disso, aquilo a que se chama espírito não é senão a qualidade da atenção. E não é sem razão que se compara a atenção a uma ponta, dizia Descartes. Ou ainda, que a figuremos por um cone virado ao contrário. Ou seja, você tem uma série de possibilidades. Mas alguém que entende como é que se deve ordenar o espírito, ou seja, o espírito aqui, para ele, é onde você deve colocar inteligência, tá? Você vê como é que ele escreve de um jeito complicado. Um cone de cabeça para baixo, tá? Um cone, você sabe que a abertura maior está na parte de baixo e a parte de cima é funilado. Um cone de cabeça para baixo você tem uma série de possibilidades e você precisa, como um verdadeiro intelectual, aliar o seu espírito para sair da borda e funilar para onde você deve do jeito certo. Compreendeu? A atenção será, dessa forma, muito mais forte quando se mobiliza e se concentra. Essa é uma verdade simples, de um jeito tão complicado, né? Essa é uma verdade simples, mas que o nosso gênero de vida, a nossa educação e a nossa preguiça nos fazem desprezar. É muito fácil você dizer para uma pessoa assim, se concentra numa coisa só. Por exemplo, vamos limpar a casa, Gabi? Aí a Lígia começa, Gabi, limpa a cozinha. Aí a Gabi começa limpando a cozinha, aí do nada ela tá na sala, aí às vezes no banheiro, talvez é assim que acontece, não sei. Beleza. Você sabe que é mais fácil dizer para a pessoa assim, Gabi, fica só na cozinha, faz só aquilo, depois a gente vem para a sala, entendeu? Que eu vou ter terminado o banheiro, a gente vem junto e vai acabar rápido. A gente sabe que isso é o jeito certo, mas a gente negligencia, porque a gente foi criado de outro jeito, porque a gente é cheio de vício, cheio de tendências, tá? E a nossa preguiça faz a gente desprezar o que a gente sabe que é o melhor. Me lembro uma vez, um exemplo aqui muito prático. Estava na comunidade de vida capinando com o Marco Túlio. Inclusive não mandei nada pra ele, que droga. Eu ia perguntar. Tá tudo bem. Estava capinando com o Marco Túlio. Se você ouvir essa gravação, te amo. Capinando com o Marco Túlio. A gente começou a capinar em frente à casa. Aí ele, eu vou capinar aqui embaixo, você fica aqui em cima. Aí beleza, ele desceu pra baixo e eu comecei a capinar em cima. Sanguíneo, meu irmão. Capinei em cima, comecei a capinar no meio, ajudei ele um pouco, voltei. Meu irmão, teve uma hora que ele falou assim, Natan! E deu um xingo assim e falou assim, você vai ficar aqui e você não vai sair daqui até você terminar essa parte. Você fica de um lado pro outro e não faz nada. Na hora assim, eu abri um olho gigante e falei assim, meu Deus, eu não consigo fixar na parada, sabe? E naquele dia eu fiz aquilo, ele me deu um xingo assim, sabe? E eu mudei naquela questão. Nunca mais eu fiquei, faz aqui um pouquinho, entendeu? Por quê? Porque ele disse para mim o que deveria ter sido feito. E continua, tá quase acabando. O trabalho intelectual, tal como nos permitimos praticá-lo por rotina, percebe-se com aquela batalha paralela da velha estratégia. Não se escolhia o lugar onde o esforço fosse mais necessário. Batalhava-se de igual modo e com igual esforço em toda parte. Ou seja, em vez de você se esforçar num lugar só, você ficou gastando energia em vários lugares. Em vários lugares. E continua. Assim também agora queremos saber de tudo. Ao invés da gente se concentrar num lugar só, a gente quer saber de tudo. Eu não me contento, por isso que eu falei naquele dia que a gente estava aqui. Lembra, Gabi, Lígia? Quem mais estava aqui? Acho que só a Rafa, né? E a Camila, que está aqui no vídeo. A Camila saiu. Já aconteceu alguma coisa. Mas, ao invés da gente se concentrar e falar assim, não, quer estudar? Estudo feminismo, então vê o curso inteiro. Não, eu vejo um pouquinho da política, um pouquinho de feminismo, um pouquinho de leitura, um pouquinho de educação, um pouquinho do Padre Paulo, um pouquinho não sei o quê. Irmão, faz uma coisa só. Já que você está gastando força em um monte de lugar, que tal concentrar? Por exemplo, vou dizer da minha vida, tá? Eu concentrei 5 anos da minha vida só lendo Bíblia. Gente, eu quase não leio Bíblia hoje. Eu leio porque é a palavra de Deus, né? Não posso deixar de ler.
Mas eu hoje em dia quase não leio Bíblia. Por quê? Porque eu me concentrei muitos anos em aprender as histórias da Sagrada Escritura. Hoje eu consigo ler outros livros, ver outras coisas, entendeu? E ele continua aqui dizendo, para terminar, queremos saber de tudo. A guerra de manobra, concebida por uma aplicação total do esforço sobre certos objetivos previamente definidos, evoca a concentração de atenção sobre o âmago de um determinado problema. Dizia Napoleão: há muitos bons generais na Europa, mas eles veem coisas demais. Quanto a mim, Napoleão, eu vejo as concentrações e as ataco, certo de que os acessórios cairão por si mesmo. Ele falou assim, eu não estou preocupado em olhar toda aquela potência, aquela polis, né, aquela cidade. Eu não estou preocupado em ver todos os pontos fortes dela e atacar tudo de uma vez. Não, eu vou atacar um lugar estratégico, que é mais forte, e o resto vai cair consequentemente. E olha, e mais, tudo se torna simples, fácil, determinado, nada é vago quando se estabeleceu, com mão forte, a autoridade superior, o ponto central de um país. Sente-se quanta segurança e quanta simplicidade proporciona a existência desse ponto central. E ainda, continua o Jean Guiton, nada é como um grande número de tropas, mas com tropas bem organizadas e disciplinadas que se obtém êxitos em uma guerra. Não adianta você ter muita coisa. Você precisa ter algo expressivo, mas organizado, disciplinado, que seja disposto a fazer algo correto e singular, único. Aí o Jean Guiton dá aqui os seus conselhos, dizendo: isso implica para o trabalho intelectual em máximas como estas. Primeiro, escreva. Primeiro, saiba selecionar. Saiba selecionar. Esse é o ponto de aplicação, gente. Segundo, não procure entender tudo. E terceiro, agarre-se em um ponto e gire ao seu redor. Isso na teologia é meditação. Pega o osso lá da paixão de Cristo e vai roendo ele na oração, roendo, até a inteligência iluminada pela vontade, a inteligência movida pela vontade, seja iluminada pela graça. Agarre-se a um ponto só e gire ao seu redor. Agarre-se a um só ponto e gire ao seu redor. Uma frase para concluir essa parte, que é a introdução à vida intelectual. Uma frase que diz nesse livro, diz nesse livro, e alguns nesse livro aqui também, que é o seguinte, a frase: um gênio, pode colocar entre parênteses o intelectual, é uma longa paciência. Um gênio é uma longa paciência. Só isso. Se a gente entender isso aqui, já era. Tem pessoas, né? Você vê, sei lá, vou pegar aqui o Chesterton, né? O cara era um gênio. Ele era até meio mongoloide, de tão gênio, de verdade. Ele era uma pessoa, você tem ideia, ele era tão gênio na questão literária. Ele era jornalista, ensaísta, literário, teólogo, filósofo. É um negócio assim tão doido. Ele era tão gênio que ele, para algumas coisas básicas, era meio idiota. Tipo, esquecia de tomar banho, a esposa tinha que ajudar ele não lembrava o caminho do mercado, sabe? Tem uns gênios assim que são meio idiotas, porque eles são tão bons no que eles fazem, que as outras coisas começam, né? Que isso não aconteça com a gente. Banho é legal, beleza? E tudo mais. Mas assim, cara, isso aqui é de se pensar. Você ficar tão bom em algo, você não precisa ser tão bom nas outras coisas. Tipo assim, a Gabi, você canta pra caraca, velho. Você canta muito.
Você canta muito. Você não precisa pregar o tanto que você canta, porque você já faz o que você faz muito bem. Você pode pregar? Pode. Pode pregar bem? Pode. Mas o que você faz muito bem, eu digo que é bonito, embora você goste de pregar, tá tudo bem. Só aqui como exemplificação. Mas tem algo que você vai fazer que as pessoas vão... Entendeu? Sabe? Vai ser lindo. Vai ser lindo. Um músico até poderia dizer, nossa, Natan, você canta afinado. Não poderia dizer? Só que aí você me olha fazendo o que eu estou fazendo agora. Poxa. Você entendeu? Ficou claro para vocês? Sim. Para vocês que estão aqui na internet. Tá claro? Letícia, Carol? Glória a Deus. Então é isso. O intelectual é uma longa paciência. Essa foi uma introdução sobre a vida intelectual mesmo, sabe? Foi uma introdução bem geral. Eu tentei pegar os principais autores, assim, pelo menos que eu conheço, porque eu também não li tudo na vida, li muito pouca coisa sobre esse campo, mas tô lendo há alguns anos. Tô lendo há alguns anos, entendeu? Eu me lembro que a primeira vez que eu comprei um livro sobre esses temas, assim, foi esse aqui, ó. Foi esse e esses dois. Foram os 4 livros. Acho que foi na livraria do Bernardo. Kit intelectual para iniciantes. Eu li esses 4 livros aqui. A Vida Intelectual, do Sertilanges. Eu li A Educação da Vontade, de Jules Payot, um francês. Eu li A Imaginação Educada, Northrop Fryer. E também do Arnold Brenner, que é o Como Viver com 24 Horas por Dia. Quem comprou isso aqui para mim foi o Henry. Sabe? Jesus? Ele que comprou para mim. Agradeço muito a ele, inclusive. Foi a minha introdução na vida intelectual. Quando foi isso? 2018. Eu estava na comunidade Vida. Se eu não estou enganado. Ou 2019. Enfim, ele comprou, estava na promoção. Acho que na época ele não gastou nem R$70. E eu caí nesse mundo de cabeça e tô aí, buscando todos os dias um pouquinho mais, né? Até porque eu sei que o meu ponto de aplicação também está em outra área. Mas envolve isso daqui. Envolve isso daqui, mas quando eu preciso sentar, eu tenho um outro ponto de aplicação, tá? Embora estou largando as tendas, né? Tenho estudado um pouco de filosofia, eu gosto de aprender coisas novas. Qual é o seu ponto de aplicação? O campo teológico. Eu gosto das coisas de Deus. Eu gosto do campo da teologia, principalmente a teologia mística, ascética, eu acho, né? Tanto que eu quero, no futuro, se Deus me permitir, ser um bom diretor de almas. Quero ajudar as pessoas a aprenderem a rezar, fazer penitência, a viver virtude. Eu quero dar direção para as almas, porque eu demorei muito para achar um bom diretor. E outra, eu tenho dificuldade de fazer a direção. Então eu estou nesses anos fazendo direção, estou fazendo direção há 6 anos. Estou aprendendo a como ser dirigido, para também quando eu encontrar os meus dirigidos, eu saber direcioná-los, dizer, não, eu sei por que você não me procura e tudo mais. É um desejo, assim. Mas eu sei que isso é mais pra frente, não tenho pretensão. Tá? Então é isso. Show? Vamos lá. Agora, uma breve pincelada sobre a leitura e as dicas práticas para como ordenar a vida de leitura e a vida de estudos. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a leitura é uma atividade antinatural. Por que uma atividade antinatural, Natan? Porque não é uma coisa que a gente aprende sozinho. Por exemplo, se você pega uma criança, falar é natural? Sim, porque ela vai ouvindo, ela precisa se comunicar e ela vai falando. Agora, ler e escrever é uma ação antinatural, vai contra a nossa natureza. A escrita, as letras, a fala é uma ciência desenvolvida. Alguém precisou pensar numa gramática, né? Você vê a genialidade do Tolkien, que escreveu lá acho que é o Silmarillion, não sei. Ele criou uma gramática para a literatura. Ele criou uma língua com gramática e tudo. Olha a genialidade. Imagina, eu vou criar a língua. Que língua é? A língua do Kiko. O que é isso? Inventei. Se fala amor em Kiko, falando
Você entendeu? Como que se escreve? Escreve assim, ó. Você entendeu que loucura? Ou seja, ler e escrever é uma ação antinatural. A gente precisa aprender. Por isso que a gente é alfabetizado na escola. Por isso que a gente precisa... por isso que é difícil, por isso que é chato e tudo mais. E uma coisa que eu vou dizer para vocês que a gente aprendeu na escola, por alguns maus pedagogos, de que a leitura é uma ação passiva. De que, não, ler é passivo, porque você está sentado e tudo mais. E não, ler não é uma atividade passiva. O Mortimer Adler, o Charles Van Doren, nesse grande livrão aqui de 420 páginas, ele diz que ler é uma atividade ativa. Ele faz uma comparação inicial do seu livro que é fantástica e eu vou ter que reproduzi-la aqui. Ele diz o seguinte, de que a atividade de ler é tão ativo que se poderia comparar a um jogo de beisebol. Como que é o jogo de beisebol? O jogo de beisebol tem alguém que segura a bola, você tem alguém que rebate a bola, e você tem alguém que pega a bola, que fica ali junto com o rebatedor. Lembrando que aquele que arremessa e aquele que agarra a bola são da mesma equipe. Eles precisam trabalhar em consonância. Só que não é uma atividade passiva daquele que recebe a bola. Porque a bola, quando é jogada pelo arremessador, ela pode vir muito forte, fraca demais, com curva, com efeito. E o que está recebendo a bola precisa estar atento. Precisa, às vezes, pegar essa bola que vem com muita força, que vem mais alta, mais baixa, mais para a direita, mais para a esquerda. É a mesma coisa a leitura. É uma atividade passiva porque você está parado, isso aqui entre aspas, mas ela é ativa porque você precisa estar atento a como que escreve o autor, as palavras que ele usa, a gramática, as pontuações, o que ele quis dizer. Porque assim, quando você me ouve falar, eu gesticulo, eu aumento ou diminuo a voz, eu coloco entonação, ironia talvez, eu faço com que você consiga compreender olhando para mim. Agora um autor não, um livro não. Por isso que até o próprio Adler fala que a comparação do beisebol é limitada. Explico por quê. Ele fala, porque no beisebol as bolas sempre são iguais. Redondas, duras, com o mesmo peso, a mesma proporção. Os livros não. Os livros são diferentes, os escritores escrevem diferente, os tipos de leitura são diferentes. Olha que loucura. É ele quem diz aqui, não estou inventando não. Olha aqui, ó. Vou mostrar para você como ele mesmo diz. Tá? Vou tentar achar aqui, né? Porque esse aqui eu não marquei. Mas eu vou, porque eu acho bom, importante para a gente poder... Olha aqui, ó. Que interessante. Vamos lá. Ah, gente, eu não vou achar, não é possível. Eu vim em casa. Ó. Galerona. Não achei mesmo. Não achei, mas assim, eu acho que ficou claro que eu expliquei. Vocês podem ler no livro quando vocês comprarem. Não tem problema não. É bem aqui no... Ah, leitura ativa, achei. Olha aqui o que ele diz, ó. Vou ler aqui que é bacana pra caramba. Leitura ativa. Levemos adiante a analogia. A arte de apanhar é a técnica de apanhar qualquer tipo de arremesso. Bola rápida, curva, lenta, com efeito, etc. Similarmente, é a arte e a técnica de apanhar qualquer tipo de comunicação. É importante notar que o arremessador e o apanhador só serão bem-sucedidos se caso cooperarem entre si. A relação entre escritor e leitor é parecida. O objetivo do escritor é ser apanhado. Olha que coisa linda. Embora às vezes pareça ser exatamente isso que ele não quer. Já pegou um autor que você leu e falou, pô, entendi nada. Parece que o autor não quer que você entenda, de tão mal que ele escreve. De verdade, acontece. Ele fala também dos maus escritores.
E ele continua: a comunicação eficaz ocorre quando aquilo que está escrito quer que seja recebido de fato, ou seja, pelo leitor. A técnica do escritor e a técnica do leitor convergem para um objetivo comum. Aí aqui é onde eu queria chegar, ó. Contudo, temos de reconhecer que há vários tipos de escritores, assim como há vários tipos de arremessadores. Alguns escritores têm excelência, domínio, sobre o que fazem. Eles sabem exatamente o que querem transmitir e o fazem com grande precisão. Quem já leu um livro que, cara, é claro aquilo para você? Delicinha, sabe? Quando você está lendo, você fala, meu Deus, que escrita delicinha. A escrita da Ana, por exemplo. O tema é muito amplo, complexo. Feminismo, perversão e subversão. Você pensa que ela vai usar ali palavras dificílimas, mas a linguagem, a compreensão dela é muito fácil. Libido dominante. Libido dominante. Aquele que você tem lá. Esse eu não li ainda. Cara, é muito bom. Que ele conta como se fosse uma história. Perfeito. Então esses escritores são mais fáceis de apanhar do que um escritor que é selvagem. Isso é um escritor sem, entre aspas, o domínio da bola. Aí por isso que ele falou aqui, ó, há um aspecto da analogia que falha. A bola é uma unidade simples, ou ela é completamente apanhada ou não é. Um texto, porém, é um objeto mais complexo. Ele pode ser apanhado, mais ou menos, pode ser apanhado completamente, desde uma ínfima parte ou até a totalidade daquilo que o escritor tensionava transmitir. A quantidade que o leitor conseguirá apanhar vai depender diretamente da sua dedicação à leitura, da técnica que aplicar nos diversos atos mentais envolvidos. Ou seja, às vezes é o seguinte, a bola você apanha completamente. Pá! Você pegou a bola por inteiro. Não tem como você pegar meia bola, né? Não tem como. Mas agora, numa leitura, você pode apanhar pela metade, incompleto. Às vezes vai até atrapalhar o raciocínio final. Não vai te fazer compreender o livro bem, criticá-lo da forma correta e tudo mais. Por quê? Porque você não entendeu. Quem nunca falou alguma coisa assim, usando um exemplo de conversa? Do nada chega uma pessoa e fala assim, não, mas eu também tenho uma ideia. Eu queria falar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o outro, mas eu acabei de falar isso. Já aconteceu? Acontece muito comigo. Eu sou meio distraído, às vezes dou ideia que alguém já deu. Às vezes acontece isso na leitura. O cara fala uma coisa, não, porque no livro ele não fala de tal coisa, mas é que você não entendeu, ele falou isso. Entende? Ficou claro? Tá? Leitura é uma atividade ativa e não passiva. É uma atividade antinatural. Exercitar a mente não é fácil, gente. Vocês sabem disso muito bem. Então é preciso trabalhar com esforço mesmo. Uma coisa que o Adler diz é o seguinte, que é muito interessante. Ele fala o seguinte, que se você não estiver disposto a ler livros que estão acima do seu grau de compreensão, você nunca vai crescer como leitor. Se você só lê coisa que está no teu nível, você nunca vai melhorar em quesito leitura. Então ele diz que para um crescimento intelectual e para crescer nos níveis de leitura, você precisa ler livros que estão acima da sua compreensão. É aquele livro chato que você tem que repetir o capítulo, você tem que ler de novo, porque senão a gente vai ficar na superficialidade. E lembre-se, o intelectual é uma longa paciência. Escolha um ponto, fixe nele e gire em volta dele todos os dias. Todos os dias. O Sertilanges, na vida intelectual, chega a dizer que talvez você vai ter que girar em torno de um ponto durante anos. E olha que coisa bonita, quando você vê alguém que se aplicou a uma coisa só. Eu vou dar um exemplo. Você já viu aquele livro bem gigante, chamado Médico de Homens e de Almas? Já ouviu o tema? Taylor Caldwell é o nome da autora, historiadora. Quantos anos ela demorou para escrever? 35 anos. É o melhor livro sobre São Lucas que existe na história. Um ponto de aplicação. É melhor saber de tudo? Um pouquinho? Ou é melhor saber de fato de uma coisa e saber bem? Algumas pessoas, vale colocar um parêntese aqui,
vão ter uma capacidade de entender sobre muitos assuntos. E bem, e tá tudo bem. E a gente tem que reconhecer que nós é plebe, nós é limitado, e a gente às vezes vai ter que se contentar com uma coisa só. E às vezes vai ter outro que vai ser mais gênio do que nós. Tá tudo bem. A vocação não é individual? Deus não dá a cada um o dom que precisa? Pronto. Se a gente entender isso, a gente vive bem. Tá bom? Então, até como organizar a vida de leitura e de estudos. Eu vou dar a dica agora de ouro. De verdade. Presta atenção. Isso aqui é o que eu aplico na minha vida. Isso aqui não é produto de livros, não. Isso aqui é algo que eu vivo, experimento. E, cara, de verdade, se vocês colocarem isso em prática, com esse sentimento de ser intelectuais, de ter paciência, dedicação, prever as privações, etc., a gente vai longe, juntos. Beleza? Trabalhe com o tempo diário. Por exemplo, na leitura de um livro, não trabalhe com páginas. Por que não trabalhar com páginas, Natan? Porque às vezes você está mais cansado. E às vezes você não vai conseguir ler aquelas 30 páginas naquele dia. Cara, 30 páginas é uma leitura de 2 horas. Real. Dependendo do livro, ainda por cima. É sério. Então trabalhe com o tempo diário. Porque mesmo que você esteja naquele dia lendo um pouco mais devagar, precisando repetir alguns parágrafos, isso significa que você pelo menos vai ter lido aquele tempo todos os dias. Entendeu? Porque assim, num dia que você estiver mais inspirado, você pode ler as 2 horas. Mas se você se fixar em 20 minutos por dia, e no dia que você estiver inspirado, você leu 2. Mas amanhã, eu tenho que ler os meus 20. E assim você vai criando essa constância. E você mesmo vai sentindo a necessidade de mais um pouco. Eu vou aumentar o meu tempo de 20 para 30. Até quanto tempo você indica para começar? 20 minutos. Nem mais nem menos. É igual Santo Afonso no livro da oração. Para o principiante não pode passar de 30 minutos rezando. Porque no primeiro dia ele está com consolação, aí ele reza 2 horas chorando, arrebatado e crucificado lá. Aí no outro dia, porque ele está árido, ele não quer rezar 20 minutos? Não. E Santo Afonso ele é mais duro, viu? Ele diz, reza 20 minutos e para 20 minutos, acabou. Não reza mais. Fecha a oração. Às vezes você vai precisar ser assim com você. Porque senão você estuda hoje, mas não sei o que, entendeu? Então trabalhe com o tempo diário. Para quem está começando, o ideal é 20 minutos, tá? Natan, eu posso, ler os meus 20 minutos diários e depois eu ler outra coisa, num outro horário? Pode, desde que os 20 minutos diários você não, tá bom? Existe uma indicação que é o seguinte, na minha vida particular, por exemplo, o meu objetivo é ler por 30 minutos e estudar um assunto por 30 minutos. Às vezes esse estudo pode ser uma leitura com resenha, ou assistir um vídeo e tudo mais. Mas, todos os dias, 30 minutos de leitura e 30 minutos de estudo. Então tem 1 hora aí sagrada. O Bernardo, o Kister, né? Na verdade, ele fala que se pronuncia Kister, né? Enfim. Ele diz que se você fizer 2 horas por dia, meu irmão, você vai virar monstro em 10 anos. Em menos tempo. Mas a gente não consegue começar com 2 horas, né, galera? Vamos estar combinando que só a nossa regra de vida já dá 2 horas, né? Então, vamos começar com um pouquinho, aumentando aí a virtude da fortaleza, da constância, né? E a gente vai ficando melhor no meio do caminho. O ideal é começar com um pouco mesmo, mas ser fiel ao pouco, tá? Ser fiel de verdade. Isso quando? Todos os dias. Mas eu tenho uma ressalva aqui para a gente, que é o seguinte: eu particularmente, eu não me coloco na parede sobre o domingo. Domingo eu não tenho obrigação de ler e estudar 30 minutos. Até sábado sim, mas domingo não. E é bom ter um momento de descanso, tá? É bom, é importante. Então, você pode também deixar o domingo um pouco mais livre, caso queira. Se não, ou escolher outro dia para ser mais livre, que talvez o domingo é o dia que você fica mais animado para estudar. Cada um escolhe o seu dia de descanso. Eu acho importante, né? E acho que vai
também ter o sentimento de que você não está vivendo naquela canseira de estudar. Você vai ter ali o seu momento para relaxar e tudo mais. Parênteses, né? 20 minutos também não é nada. Você consegue no dia estudar, ler 20 minutos e ainda ficar de boa depois para assistir Netflix. Sério. Né? Não dá pra gente achar que é muita coisa. Sem contar também uma coisa que é importante dizer. 20 minutos precisa ser para quem quer ter uma vida intelectual verdadeira, para quem quer viver uma vocação intelectual, aquilo precisa ser como um trabalho para você. Então, se você estuda em casa e tem gente, diz pra galera, em 20 minutos eu tô no meu horário sagrado, igual oração. Não me interrompa, não me chame, eu não vou comprar pão, eu não vou buscar cachorro, eu quero que o mundo se exploda, tá? Para que eu, naquele momento, é óbvio, né? Ouvir um grito na sala, que se dane, morre mãe. Não é assim. Mas assim, né? Eu tô dizendo isso porque estar em casa, ainda mais quando você é casado, a mulher acha que você tá o tempo todo disponível para conversar. E tem hora que eu tenho que falar pra Elisa, amor, até para os irmãos de comunidade também é assim, amor, não me chama agora. Eu falo para ela, não me chama, só se eu estiver morrendo. Porque senão eu não vou conseguir me concentrar. E outra, lá em casa eu posso fazer, né? Vai pro quarto, você quer ouvir alguma coisa? Ouve no fone. Agora eu não consigo que você ouça a televisão alto agora. Porque senão não dá. É preciso, a gente pode fazer uma outra aula também, só sobre por que ter um canto de estudos, por que falar de algumas técnicas de estudos, como a técnica Pomodoro, que estuda 20 minutos, descansa 2 minutos. Aí você faz alguma coisa. Aqui na Educação da Vontade, ou na vida intelectual, ensina você, tá muito no ponto de aplicação, começou a perceber que cansou, ele ensina você a levantar, esticar, só de fazer isso aqui, você já reconcentra de novo. Parece nada, mas é real. Uma xícara de café, né? Não muito, porque em excesso a cafeína atrapalha a concentração também. Esse livro aqui, para vocês terem ideia, né? Esse aqui, Educação da Vontade, fala, na verdade até a vida intelectual, fala da necessidade de um exercício físico moderado para ter uma sadia vida intelectual. Porque o Sertilanges diz, como é que você vai ter um corpo, uma mente sã num corpo doente? Olha o gordinho aqui se lascando agora, né? Você entendeu? Comer bem. Você acha que você vai conseguir ler um livro difícil, técnico, depois de encher o bucho de feijoada no domingo? Tenta. Faz a experiência. Enche a cara de comida na janta e tenta estudar depois. Não dá, gente. O gordinho aqui é prova viva. Entendeu? Não dá. Precisa ter um corpo são numa mente sã. Olha que coisa linda, até combina. Entendeu? Então a gente precisa ter esses sentimentos. Então, trabalhe com 30 minutos diários, tá? Algumas dicas também práticas, mas eu vou ler aqui, quem quiser pode anotar. Primeiro, faça pouco, mas faça todos os dias. Segundo, faça com tempo marcado, já falei. É melhor que quantidade de páginas. Terceiro, isso aqui é lindo demais. Tenha um motivo. Quem lembra do livro da Constância, da comunidade? Quem leu aqui o livro da Constância? Quem não leu? Gabi não leu? Léo não leu? Alan não leu? Rose não leu? Lembra que para ter a constância verdadeira precisava de uma razão? De um motivo? Por que a gente desiste? Porque a gente não tem um motivo. Um lugar onde chegar. Aí eu coloquei até aqui entre parênteses, né? Pense nos seus porquês. Pense nos seus porquês. Por que eu quero ser intelectual? Por que eu quero estudar? Por que eu quero aprender política, Gabi? Por que eu quero aprender sobre educação, Lígia? Por que eu quero aprender sobre a história da igreja? Por que, Léo? Aprender sobre como ser um conservador? Por quê? Por quê? Qual é o motivo? Eu tenho um motivo. Cada um pense no seu. Tenha um motivo, gente. É a coisa mais bonita do mundo. Eu não lembro qual é o filósofo. Eu acho que é um pagão, inclusive. Que é citado pelo Everton. Muito.
que ele diz assim: quando você perguntar para alguém quem é você, olha isso, quando você perguntar para alguém quem é você, ela só vai saber de verdade dizer quem ela é se ela souber onde ela quer chegar. Quem é você? Aonde você quer chegar? Quem é você? Eu sou o Natan, eu sou um gordinho de 1,80 m, não sei o quê. Eu gosto de Deus, eu tô na colo, Tá, mas onde você quer chegar, Natan? Porque onde você quer chegar revela quem você é. Então, a gente tem que ter esse sentimento no nosso coração, de onde queremos chegar. Ô Natan, só te atrapalhar um minutinho. Pode falar. Tem que vazar, mano. Eu ainda tenho que comer e tomar banho. Tá tudo bem. Eu tô acabando. Não tem nada. Agora é só a última frase e a conclusão. Então, Acabou mesmo. Acabou mesmo. eu não vou. E por último, uma dica de ouro. Uma dica de ouro. Por último. Se você falhar algum dia, recomece no outro como se nada tivesse acontecido. Isso é técnica até para quem quer fazer dieta. Eu me comprometi de não comer bolo de chocolate porque eu sou viciado. Eu como todo dia, eu passo na padaria. Não é porque um dia você estava enlouquiçado, que você comeu, que você vai amanhã pisar na jaca e falar, quer saber? Agora eu vou comprar uma torta gigante para mim. Não fez um dia? Cara, recomeça no outro como se nada tivesse acontecido. Só não esquece o propósito. E outra coisa, a gente que tem vida missionária, por exemplo, eu que viajo muito, né? Quando a gente viaja, a gente sai da rotina e não dá para estudar na missão, só de madrugada, né? Só que às vezes você não consegue fazer de madrugada, você tem que acordar cedo no outro dia e fica convivendo até 2 da manhã e tudo mais. E o ciclo alimentar não tá bacana, então você não tem concentração, enfim. E isso quebra muito a nossa rotina. E a gente tem a tendência de, não fiz 3 dias, né, esse final de semana, quer saber? Amanhã eu... Aí vai deixando. Não se engane, isso acontece comigo também. Eu preciso sentar, qual é o meu porquê? Vamos voltar? Tô cansado, mas vamos voltar. Tá, amanhã eu vou dormir um pouco mais, mas vamos voltar então depois de amanhã? Então é isso? Entendeu? Se falhar algum dia, recomece como se nada tivesse acontecido. Trabalhe sempre com tempo diário, gente. Isso é o melhor de tudo. Conclusão. Não tem nada escrito aqui, mas eu vou fazer a conclusão da minha cabeça. A conclusão é a seguinte. Relembrando o que a gente falou. Eu quero ler isso aqui no final, Alain. Ainda sobre a questão de fazer pouco, agora da educação da vontade. Li um pouquinho de cada. Li a vida intelectual, li o trabalho, agora a educação da vontade. Li até o Como Ler Livros, que eu não ia. Olha o que diz aqui o Joseph Spaill. Preste atenção. Basta pouco a cada dia, se a cada dia realizamos esse pouco. Com efeito, o homem corajoso não é aquele que realiza corajosamente todos os atos da vida. É o aluno que, apesar da repugnância, obriga-se a levantar para procurar uma palavra no dicionário, que acaba sua tarefa apesar do desejo de descansar e que termina a leitura de uma página tediosa. É nessas 1000 ações aparentemente insignificantes que se tempera a vontade. Todas as obras fazem crescer. Devemos, na falta de grandes esforços, realizar a toda hora os pequenos, excelentemente e com amor. Qual é o carisma da cola de Deus, né? O que importa, dizia Santa Teresa de Calcutá, não é a quantidade de obras que eu faço, nem a grandeza delas, mas é a potencialidade de amor que eu coloco em cada uma das pequenas que eu faço. Então, para que a gente conclua aqui, essa é a mensagem. Façamos pouco, mas com esforço, terminando o que a gente começou. Isso também gera ordem no nosso coração, tá? E isso vai fazer com que daqui nos dê 5, 10 anos, para que a gente lá na frente olhe para trás e fale, cara, valeu a pena. Foram 20 minutos diários, mas olha que 20 minutos bem gasto. Porque o nosso problema é que a gente quer fazer grandes obras,
mas não quer fazer as pequenas. Lembro muito do que o Gui disse em uma pregação do Geração Atômica. Queremos fazer obras maiores que Jesus, mas não queremos fazer as que ele fez. Vocês lembram disso? Muito forte, não é verdade? Enfim, que Deus nos ajude. Que a Virgem Santíssima interceda por nós nessa caminhada intelectual, rumo e em busca da verdade que é Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.